Muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um programa do Manhãs na TV. É um prazer estar consigo todos os dias de segunda a sexta-feira, não é assim, Sara? Sempre prontos para lhe trazer uma manhã super animada, bem disposta e bastante informativa e sempre com temas muito atuais. Exatamente, estamos consigo de segunda a sexta-feira, como já mencionamos, para trazer até si convidados espetaculares, projetos sensacionais, histórias fantásticas aqui no Manhãs TV. Se quiser saber mais acerca de nós, estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube. Podemos ter mais algum, em todo lugar e mais algum. E claro, é um prazer poder estar consigo todos estes dias e realmente é um programa bem disposto, com convidados muito bons e com certeza vão alegrar e enriquecer a sua manhã. Exatamente. E se tem um projeto e gostaria de vir aqui ao nosso programa, temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo através do e-mail manhãstv@gmail.com. Pode fazê-lo também através do nosso contacto telefónico e mensagem privada no Facebook. Não perca a oportunidade de trazer o seu projeto aqui para nós e para toda a nossa audiência do Manhãs TV, que gosta sempre de projetos que envolvem o coração. É verdade. Projetos feitos com o coração, o resultado logo se vê, não é? Portanto, é fantástico e todos os projetos que nós temos trazido aqui têm exatamente isso, são feitos com amor, são feitos com vontade de melhorar a vida de todos aqueles para quem o projeto é feito. Exatamente. E nós hoje vamos ter uma convidada muito especial connosco, a Alexandra Salvador Pisco, que é nutricionista e vai-nos falar um bocadinho da área que ela exerce profissão, mas também num tema que é bem-estar intestinal. Que é muito importante. Quantas pessoas andam a fazer esse tipo de pesquisas, não é? Porque sentem mal-estar, sentem uma má disposição e depois isso atrapalha lá em casa, atrapalha no sono. E então temos uma profissional aqui para nos falar um bocadinho acerca dessa matéria e também temos uma rúbrica do nosso amigo chefe Júlio, não é? Exatamente, nós vamos saber como é que se faz um bacalhau à minhota. Gosta do bacalhau à minhota? Minhota eu acho que é de Braga, não é? Lá para as zonas do Minho e tal, portanto... Então fique por aí que ele vem já ter consigo. Olá, bom dia! Então, como é que estão aí em casa? Tudo com o lápis, caderno, tudo preparado para fazermos uma receita. Hoje vamos até ao norte. Sabem que as zonas onde se come mais bacalhau é do Porto para cima. Porto, Braga e Viana do Castelo. Quando forem a Viana do Castelo, procurem 3 ou 4 referências de bons restaurantes de bacalhau. A gastronomia portuguesa tem muito a ver com o bacalhau. Não só a gastronomia, como também a vivência ao longo dos séculos da pesca do bacalhau, dos problemas que a pesca do bacalhau teve e hoje, eu diria, se tivesse mais tempo e um convidado, trazia aqui um convidado que sabe muito de bacalhau. Ele já foi o presidente do júri da Revolta do Bacalhau. E hoje eu vou-vos referenciar essa pessoa que tem sido para mim também uma referência. E como tenho indicado aqui vários livros, aqui fica este, de um homem do Norte, Hélio Loureiro. O Hélio já foi o cozinheiro da Seleção Nacional. O Hélio tem este livro, que não é de bacalhau, é cozinha à portuguesa, mas não se limita a ter, digamos, alguns pratos regionais. Também dá informação e curiosidades muito, muito, muito interessantes. Eu hoje vou aqui falar em algumas passagens do livro que o chefe Hélio Loureiro desenvolveu, publicou e que se chama Cozinhar à Portuguesa. Recomendo. Hoje também recomendo o restaurante de bacalhau, onde o chefe Júlio diariamente, digamos, faz a sua culinária. Já vos falei no bacalhau à coriacos, que nós já aqui fizemos ao vivo e a cores, nas manhãs da TV. E agora hoje vou-vos lembrar do misto de bacalhaus. É interessante que nós, em Portugal, temos um restaurante, talvez único no mundo, que alguém que vem do aeroporto, e isto é verídico,
acontece todos os dias. E diz, eu gostava de saborear o bacalhau, mas amanhã já vou outra vez para a França, o que é que o chefe me recomenda? Eu digo, eu recomendo-lhe um misto de bacalhaus. Um misto de bacalhaus o senhor ou a senhora pode saborear o bacalhau à lagareira, o bacalhau com nata, o bacalhau com broa e o bacalhau de Lisboa, que é o bacalhau à Brás, numa terrina que tem 4 barcos. Porquê? Porque a pesca do bacalhau era feita no Mar Alto, na Groenlândia, na Islândia, na Noruega, dentro desses pequeninos barcos. E é isso que nós, de certa maneira, proporcionamos aos clientes que gostam de bacalhau e que querem de uma vez só provar 4 tipos de bacalhau. Hoje vou-vos falar num bacalhau, desculpem, vou-vos falar num bacalhau que também se pode comer no de bacalhau. O bacalhau à minhota. O bacalhau à minhota é um bacalhau, digamos, característico do Minho, que temos postas, aquelas postas grandes, que passamos por farinha e fritamos em azeite. Depois, com esse azeite, vamos guardar. Ao mesmo tempo, fazemos uma cebolada branca, que vamos fritar aonde? Naquele azeite onde foi frito o bacalhau. Entretanto, o bacalhau está frito, a cebolada está feita, vamos colocar uma mistura de azeite com um bocadinho de óleo no fundo do nosso prato e vamos colocar a cebolada por cima do bacalhau. Vamos rodear o bacalhau com batata frita à rodela. E nessa altura vamos acabar o nosso prato com ovo cozido cortado aos bocadinhos e salsa picadinha. Umas azeitonas para acabar o prato. É a assinatura do chefe Júlio. No de bacalhau, prove o bacalhau à minhota, que é sem dúvida, para aqueles que são do Minho, a recordação de uma culinária que é a melhor do mundo, a portuguesa. Hoje queria-vos deixar aqui algumas notas. Já aqui falámos algures nos segredos da avó. Já aqui falámos também sobre algumas recomendações que eu tenho deixado. E hoje estava aqui à procura para vos deixar mais uma nota da radiografia dos pratos em Portugal. Hoje vamos falar em 2 regiões. No Algarve, as ameijas na cataplana. Caracóis à algarvia. Carapaus alimados, muito bom. A sopa de amêijoas, a estupeta de atum, a sopa de conquilhas. Como vêem, no Algarve o peixe é rei. A sopa de conquilhas, o arroz de polvo, o bife de atum de cebolada, o cozido à algarvia. Mas deixem-me falar na cozinha do Douro e Minho. Bolinhos de bacalhau. Não são só do Douro, mas lá diz bolinhos de bacalhau também, como no Brasil. São os pastéis de bacalhau. Caldo verde à minhota. Quem não foi já a um daquelas festas de minhotas com um belo de um caldo verde e uma sardinha assada. Papas de serrabulho. São características apenas daquela zona. Arroz de lampreia, bacalhau à romechá, que nós já fizemos nas manhãs da TV. O bacalhau à Zé do Pipo. O cabrito à minhota, mas eu hoje deixava-vos aqui uma nota de um cabrito à moda de Baião. Baião, a terra do Anho, faz um cabrito com arroz no forno, que é fantástico. Num próximo programa, que não vamos dedicar ao bacalhau, vamos dedicar a carnes, porque o nosso programa
baseado no bacalhau, também pode ter referências à carne, à maravilhosa carne que comemos. O marisco. Queria-vos aqui falar no marisco hoje. Não deixe escapar o camarão pela rede. É uma frase idiomática que tem a ver com o facto de o camarão, por vezes, se não for apanhado com malhas mais curtas, ele foge das redes. Mas tomem nota. Como retirar a areia das ameixos, das coquilhas. Isto são pequenas dicas que eu aqui vos deixo que são muito importantes. Primeiro, lavamos em água corrente, mas depois temos que deixar em água e sal durante pelo menos 2 horas. Alterações do cheiro, da textura, são sinais de degradação. Por isso, se cheirar, que não seja a maresia, perca o amor ao dinheiro e deite fora. A sua saúde é o mais importante. A gastronomia portuguesa faz todo o sentido para comermos com qualidade. É essa a mensagem que aqui nas manhãs da TV nós deixamos para que você tenha uma refeição muito agradável. Despeço-me com a costumada amizade que vos deixo aqui. Até ao próximo programa. Falou muito bem. Falou muito bem e aprendemos aqui uma receita fantástica e muito boa, não é? Do bacalhau à minhota, que é um bacalhau excelente. Isto é um problema, ter assim rubricas do chefe Júlio logo de manhã. É bom, porque assim nós vamos pensando o que é que Abre poderemos o fazer apetite. para o almoço, para o jantar, para o dia a seguir, vamos Ainda conseguindo falta. planear. Ainda falta, isto acaba às 11, ainda tens que esperar mais 2 horas. Sim, mas tens que preparar a comida, não é? Tens que preparar, então depois temos assim muito tempinho para pensar. Ou então vai ao de bacalhau, não tem que Exato. preparar nada, é só pedir e comer. E já sabe, comer sempre as coisas todas com equilíbrio, porque senão, o que é que nós vamos conversar agora? Porque senão depois vamos quando você for depois, nutricionista... ela vai nos dar assim nas horas de comer com equilíbrio, estas coisinhas todas. E hoje nós temos a Alexandra Salvador Pisco, que nós já anunciámos há pouco, que ela vai conversar connosco. Ela é nutricionista, tem um testemunho fantástico que você vai querer ouvir, e ela vai falar sobre o bem-estar intestinal. Então, voltamos já. Voltamos já. Estamos de volta, já temos aqui connosco a Alexandra no programa. Alexandra, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa. Bom dia, Bom obrigada dia. pelo convite. É um prazer estar cá. Nós é que agradecemos e queremos agradecer ao seu namorado, porque a verdade seja dita, foi ele que convenceu a Alexandra a vir ao Manhãs da TV, porque tinha um pouco tímido. Eu não sei porque é que as pessoas ficam tímidas, a gente é super natural, é super à vontade, é que deixamos eles à vontade. fazes Se quiserem, perguntas deita no sofá, se quiser, tira os sapatos, a gente diz Faças isso tudo. perguntas difíceis. Hã? Eu faço perguntas difíceis. Sim. Pronto, está bem. Então, em todo o caso, conseguimos. Ele veio cá. Um grande abraço ao Zé João, que trouxe a namorada até aqui. E hoje vamos falar de um tema super interessante que é bem-estar intestinal. Temos alguém que trabalha nessa área. E pronto, antes de mais, é isso. É dizer que temos ela aqui. Estamos muito contentes por tê-la cá. Exatamente. E a parte da nutrição é uma coisa que já vem consigo desde há muito tempo. É verdade, sim. Eu em adolescente sofri bastante com excesso de peso e fui perdendo peso sozinha. E, portanto, eu perdi perto de 22 quilos até a idade adulta. E, portanto, quando foi a altura de escolher o que é que eu queria ser, foi fácil a escolha. Portanto, foi só ter a média, claro está, eu consegui, e entrar para a faculdade e depois seguir todo o meu caminho na área da nutrição. Se você não dissesse, eu não iria acreditar. Você parece ser uma pessoa que sempre a vida toda foi fitness. Não, nada disso, nada disso. E é um processo difícil, lá está. E, portanto, quando eu cheguei ao final da licenciatura e decidi que área que eu queria trabalhar, a primeira escolha foi mesmo emagrecimento. Portanto, foi aquilo porque eu passei, sabia as dores de quem quer emagrecer, portanto, foi isso que eu quis trabalhar. No decorrer de trabalhar em emagrecimento, percebi a necessidade que era trabalhar também a parte do intestino. Portanto, muitas vezes o emagrecimento e um intestino alterado estão ligados. Muitas vezes temos casos só em que o intestino não está bem e houve essa necessidade, fiz alguma formação nessa área e são as duas áreas que eu trabalho em conjunto neste momento ou em separado também com a necessidade da pessoa. Mas você teve-nos a dizer em off que, curiosamente, você pensava que seria mais pela nutrição a nível de emagrecimento, que teria mais clientes,
mas mas hoje você diz não, é completamente o oposto. Tem mais pessoas a buscar o bem-estar intestinal e sabem os cuidados e a preocupação de ter o intestino regulado, por assim dizer. Saudável, exatamente. Sim, saudável, exato. Eu achei que seria um nicho muito pequenino, fiz esta formação mesmo para completar o que eu já trabalhava em emagrecimento e quando dou por mim tenho mais pedidos, diria eu, de consultas para a função intestinal do que propriamente emagrecimento sozinho. Porquê que é importante o bem-estar intestinal? Bom, o nosso intestino interfere com muitas áreas da nossa saúde, também tanto com a nossa pele, com a parte até do sistema nervoso. Portanto, nós temos um eixo, que é o eixo intestino-cérebro, que liga diretamente o nosso cérebro ao nosso intestino. E, portanto, quando nós estamos mais estressados, o intestino funciona pior. E o inverso também pode acontecer, ou seja, quando eu tenho uma alteração intestinal, pode afetar o meu humor, pode afetar até estados de ansiedade e pode haver aqui esta relação. Temos depois também a questão do emagrecimento, que eu também trabalho, e que parece haver também uma relação, ou seja, nós já temos estudos que nos mostram que, por exemplo, o microbiota, que são as bactérias do nosso intestino, estando alterado, pode piorar aqui o nosso apetite e pode piorar também a questão do peso ou a questão das tentativas de perda de peso, por exemplo. É um assunto que está muito no início, que nós queremos ter mais estudos em breve, mas que para já é isso que aponta. Parece ser uma boa aposta, então, essa área. Mesmo, sim. Quando falamos então do bem-estar intestinal, podemos dizer que essas consequências que muitas vezes nós sofremos são também derivados à falta de cuidado da nossa parte. Sim, há muitos básicos que a grande maioria da população, pelo menos que eu tenho em consulta, inicialmente, ou antes de vir à consulta, não cumpre. Falamos de quê? Beber água, 1,5 litro, 2 litros de água por dia, consumir fruta e legumes em quantidades suficientes, poucas carnes processadas, poucos alimentos processados. Isto é o básico, ok? E muita gente não cumpre este básico. E depois o que é que Mesmo em acontece? Portugal, que somos tão ricos em alimentos e Sim. legumes e verduras. Exatamente, sim. E em peixe, por exemplo, também nós temos mais tendência para a carne vermelha do que para ingerir peixe e realmente acaba por a carne vermelha não ser tão benéfica para o nosso intestino. Muitas pessoas, nós temos a recomendação de 3 a 5 peças de fruta por dia, muitas pessoas não chegam às 3. Também isto é algo que é muito mais comum do que nós achamos. Mesmo com os legumes, acontece a mesma coisa. Portanto, há muitas pessoas que passam dias a fio sem comer legumes. Portanto, isto é o básico para o intestino funcionar. Fora isso, nós depois temos outras questões. Temos a questão dos adoçantes, por exemplo, temos a questão do álcool. Portanto, há muitos aspectos que influenciam depois também a parte intestinal. Pronto. Depois temos ainda situações mais específicas. Por exemplo, tenho uma certificação em dieta Low Food Map, que é basicamente uma exclusão de alimentos fermentáveis. Ou seja, há alimentos que, apesar de serem saudáveis, fermentam no nosso intestino. Se o nosso intestino não estiver por aí além de saudável, já por si só, em termos de microbiota, por exemplo, nós podemos não ter uma reação tão simpática a esses alimentos fermentáveis. Ok? Portanto, eles fermentam, causam distensão abdominal, inchaço, desconforto, podem piorar quadros de obstipação, podem também causar quadros de diarreia. Então, nós muitas vezes trabalhamos neste todo, portanto, nos básicos e depois nestes pormenores também. Certíssimo. Teve-nos a dizer que as suas consultas são maioritariamente online, é verdade, e até tem pessoas não só em Portugal, mas também fora do país, né? Inglaterra, e com certeza terá mais lugares, e seja independentemente do país, vê que os problemas no geral vão dar a estes tópicos que você então acabou de mencionar, é isso? Exatamente. Que a pessoa não tem os cuidados básicos. Há pessoas que até já os têm e aí temos de ir aos tais pormenores que eu falava. Mas sim, é muito comum. Também. Normalmente eu atendo, mesmo fora de Portugal, atendo portugueses, maioritariamente, e estejam nos Estados Unidos, estejam em Inglaterra, estejam em França, onde for. Nós trabalhamos primeiro o básico e depois os tais pormenores, mas há muita gente que tem desconforto intestinal já trabalhando o básico. Isto acontece. E lá está, nós aí temos de ir à procura daquilo que ainda está a ser estudado, que nós ainda não temos artigos a mostrar exatamente o que é que está a acontecer com o nosso microbiota, por exemplo, mas temos de ir a estes detalhes, sim. Quando nós pensamos que essa parte é onde é mais difícil fazer, que é a parte dos legumes, a parte da fruta, em todo o lado existe a mesma questão. Porquê que acha que as pessoas têm mais dificuldade em ter legumes na sua alimentação e ter fruta na sua alimentação? Eu acho que é uma questão de praticidade, honestamente. Eu acho que nós temos vidas tão estressadas e tão
recheadas de manhã à noite, que o tempo para parar e cozinhar legumes ou cortar uma peça de fruta, por exemplo, que é algo que nós achamos que é tão básico, muitas pessoas não têm este tempo. É preferível ir buscar um pacotinho de bolachas, é preferível cozer arroz que dá logo para vários dias e não ter os legumes, do que realmente estar a preparar, estar a cortar, estar a assar, Mesmo uma salada que é simples de fazer, algumas pessoas não chegam a esse ponto também. Mesmo com a sopa, é algo que se faz de forma rápida, mas que realmente a pessoa tem de ter disponibilidade de tempo para o fazer. O que eu acho é exatamente isso. As nossas rotinas de trabalho, dia-a-dia, de trânsito, ir para o trabalho, o que for, interferem com a parte da alimentação saudável. Pelo menos na maioria das pessoas, o que nós trabalhamos são estratégias para. Ou seja, são estratégias práticas para no dia-a-dia nós conseguirmos implementar estes aspectos da alimentação. Será que o café é benéfico para o nosso intestino? Depende. Assim, à partida, não terá problema, ou seja, o café até tem vários compostos que são saudáveis para nós e nós temos alguns estudos que associam a ingestão uma quantidade moderada de café a resultados positivos, ok? Mas se eu tiver um problema intestinal de base, eu tenho duas substâncias no café que podem não ser fantásticas, que são o ácido clorogénico, que também existe no descafeinado, e a própria cafeína. Ou seja, é muito comum nós termos alguém que bebe café e vai correr para a casa de banho. Okay? Tem a ver com o estímulo destas duas substâncias no intestino diretamente. Se eu tiver alguém que tem um problema de base, uma doença de Crohn, síndrome do intestino irritável, ou que simplesmente já tem um intestino um bocadinho mais hiperativo, se calhar temos de ter cuidado com a quantidade de cafés que ingerimos e com o timing em que o vamos ingerir. Portanto, se for em jejum, vai ter um efeito um bocadinho mais explosivo do que sendo depois do almoço ou depois de jantar. Então, será melhor antes? Depende. Ou seja, havendo um intestino que não tem tendência para ter mais diarreia, tem mais hiperatividade, a partir não haverá problema em ser em jejum. Ok? Se for um intestino um bocadinho mais sensível à cafeína, então nós vamos fazer sempre depois da refeição. Porque quando se toma em jejum, parece que mandamos uma... A expressão não é bonita, mas uma bujarda assim para dentro, parece que ficamos todos... Não cai tão bem como se fosse, por exemplo, a seguir a uma refeição, não é? Exatamente. Deve ser por causa disso que estava... Estas duas substâncias, exatamente. Sim. Uma das coisas muito interessantes também, que tem lá na sua página do Insta, são algumas sugestões de sopas, não é? E que muitas vezes nós gostamos, e era ótimo se nós conseguíssemos fazer sempre sopa em casa e temos sempre sopa pronta para fazer em casa, ou termos tempo para a fazer, mas muitas vezes também nós ficamos muitas vezes em dúvida, será que eu devo comprar a sopa no supermercado? Será que é bom comprar a sopa no supermercado? Tem as mesmas calorias? Será que eu vou colher os mesmos benefícios que se fizer sopa em casa? É sempre preferível nós fazermos a sopa em casa porque temos todo o controle sobre o que estamos lá a colocar. Portanto, se nós pretendemos fazer uma sopa com legumes biológicos, por exemplo, a melhor forma será fazê-la em casa. A quantidade de azeite que adicionamos, a quantidade de sal, é controlada por nós. Mas isto é o perfeito, ok? E entre uma pessoa não comer sopa de todo ou não comer legumes de todo e recorrer a uma sopa de supermercado, eu prefiro que recorra à sopa de supermercado. Obviamente, depois fazemos sugestões porque todas as marcas são diferentes e têm componentes diferentes e têm informações nutricionais diferentes também, sim. Algo que tanto eu como a equipa com que eu trabalho damos sempre em consulta é um guia de SOS. Ok, se conseguir preparar as suas refeições, fantástico, perfeito, é isso que nós queremos. Não consegues, estão aqui opções. Tá bem? E há opções melhores do que outras. Mas sim, no geral, não havendo a disponibilidade para fazer uma sopa caseira, há várias sopas de supermercado que podemos optar, sim. Há pouco também falou de que os portugueses consomem muito carne vermelha, não é? Pouco peixe. Sim. Faz diferença no bem-estar intestinal? Faz. As É carnes mais vermelhas, peixe do que carne? Sim. As carnes vermelhas em excesso estão também associadas a um aumento do risco cardiovascular, ok? Especialmente carnes mais gordas, carnes com mais gordura, e que também afetam aqui a parte da nossa microbiota intestinal. Ou seja, basicamente aquilo que eu como vai alimentar também as minhas bactérias. Eu vou selecioná-las de acordo com aquilo que eu como. Portanto, resumindo, quanto mais legumes e mais fruta eu comer, mais bactérias que se alimentam destes alimentos eu vou ter. E elas são benéficas para a nossa saúde. Quanto mais carnes vermelhas, açúcares, gorduras saturadas eu ingerir, também mais bactérias que se alimentam destas substâncias eu vou ter. E essas são mais prejudiciais? E essas são um bocadinho mais prejudiciais, sim. Mas temos ambas no organismo, portanto. Vamos sempre ter todas no nosso organismo. A percentagem em que elas estão é que vai variando
Ok, sim. Geralmente, os problemas intestinais que as pessoas possam ter, geralmente verifica-se que mais na fase de criança, na fase de adolescente, na fase de adulto. Hoje em dia, esses casos de sofrerem de problemas intestinais, geralmente acontece mais em que faixa etária? Mais nos adultos, sem dúvida. Se bem que eu não trabalho com pediatria, eu sou muito apologista de que cada um em nutrição deve ter a sua área específica e eu faço o encaminhamento de todas as crianças para colegas especialistas. Mas temos muitas pessoas que nos relatam terem problemas intestinais desde a idade, desde a infância, portanto, desde pequeninos, que o intestino ou é mais obstipado, ou tem mais diarreia, ou tem mais inchaço, e relatam isto desde sempre. Sim, mas piora na idade adulta, sem dúvida. E quando a pessoa chega a esse ponto em que já está a sofrer as consequências por causa do seu intestino estar desregulado, por assim dizer, é fácil voltar a ter um intestino saudável? É fácil reverter a situação ou leva um tempo? Depende da pessoa. Depende da pessoa. Às vezes, quando são os tais básicos que eu falava, nós no espaço de 1 a 2 semanas começamos a ver alterações. Quando é preciso irmos um bocadinho mais além, com a questão dos fermentáveis, por exemplo, às vezes 4, 5 semanas para ver alterações. O que é que acontece? Uma pessoa cujo intestino funcione uma vez por semana e que chega à minha consulta, aquele intestino dificilmente vai funcionar todos os dias. Ok? Portanto, à partida é uma pessoa que de base já é mais obstipada e nós, se conseguirmos a cada 2, 3 dias, já é excelente. Ok? Mas lá está, cada pessoa tem cada intestino é único e, portanto, nós trabalhamos 1 a 1, mas sim, nós no espaço de 1 mês, mais ou menos, conseguimos ver alterações. Ok, isso é um bom resultado, não é mesmo? Não é verdade? Depois tem que ter a disciplina de Continuar, sim. continuar, que para nutricionistas é um pouco complicado às vezes essa parte, porque então vá lá, você tem que fazer o trabalho de casa, porque o nutricionista dá muito trabalho de casa e a pessoa, peço desculpa, eu não consegui, e às vezes é um bocado complicado. Outra situação que me teve a dizer é, aqui em Portugal tem uma vantagem, como se calhar outros lugares não têm tanto, como já estamos a falar de Inglaterra, em que eles não têm tanta facilidade nos alimentos base como nós temos aqui, como nós temos aqui em Portugal. Você aconselha pessoas de Inglaterra. Como é que fazemos nesse tipo de situações? Aí vamos recorrer mais aos produtos congelados, por exemplo, e o que acontece é que há muitos produtos saudáveis, básicos, alimentos muito simples que nós em Portugal acedemos com relativa facilidade, apesar de estarmos agora com a questão da inflação e obviamente os produtos são mais caros, que em determinadas zonas de Inglaterra, por exemplo, são muito mais caros. Okay? Então nós aí temos de dar a volta, temos de ir buscar, temos de perceber nos supermercados do país em questão o que é mais acessível, o que é que não é. Isso também é trabalho nosso, nutricionista, de aconselhar o nosso paciente. E conseguirmos então criar ali uma base alimentar que seja favorável para o paciente com o que tem disponível. Claro. Às vezes a dificuldade é esta. Por exemplo, há países onde não é tão fácil adquirir literalmente legumes em fresco, como nós chegamos à mercearia e compramos. Então aí temos de ir para os legumes congelados. Fruta, acontece a mesma coisa. Também há muitos países que têm uma variedade muito pequenina de frutas, então nós aí vamos à versão congelada, por exemplo. Mais um desafio para os nutricionistas, então. Sem dúvida. E alargar aqui para o mercado internacional tem esta parte menos positiva, que é desafiante, obviamente, e que nós temos de ir trabalhando, sim. Na parte, uma das coisas que também fala na sua página é também o equilíbrio entre as refeições, não é? Porque muitas vezes nós pensamos, ok, eu vou tomar... Um exemplo, estou-me a lembrar que vi lá no seu Insta, que é 2 torradas, um café, um sumo de laranja, e só aí já tem uma quantidade generosa de calorias. E muitas vezes se nós fizermos um outro tipo, por exemplo, de lanche ou de pequeno almoço, vai ter muito menos calorias. Embora a gente... Ok, 2 torradas, um café e um sumo de laranja, nós pensamos, não comemos quase nada. Mas não, tem muitas calorias. Depende, sim. Aquilo que nós confundimos muitas vezes é uma alimentação saudável e uma alimentação para perda de peso. Ou seja, há muitos alimentos que são saudáveis, mas que são menos interessantes em termos calóricos, ou seja, são muito densos caloricamente. E um dos alimentos que nós mencionamos mais nesta questão é o abacate. Frutos secos, por exemplo, pastas de amendoim, pastas de amêndoa, são muito saudáveis, são muito interessantes, são. Mas a quantidade que ingerimos normalmente é excessiva, ok? Então nós muitas vezes temos uma alimentação que de base já é saudável e, por exemplo, 2 torradas em sumo de laranja não me parece nada transcendente em termos de ingredientes, ok? Mas se calhar quando vamos avaliar em termos de saciedade, em termos de calorias ingeridas, já não é tão interessante para um processo de emagrecimento. Então nós temos sempre de pesar as duas questões.
Okay? Temos sempre que equilibrar os dois. Muitas vezes também posso estar a fazer uma dieta para perda de peso, que efetivamente perco peso, mas os nutrientes não estão lá. E depois o meu intestino queixa-se. Okay? Isto acontece-nos muito. Há muitas pessoas que chegam de dietas, muitas vezes autoimpostas, muito restritivas, e que depois o intestino parou. E agora? Nós temos de resolver. Portanto, nós não tivemos a alimentar as bactérias que queríamos, não temos tanta fibra, não temos tanta água, e que depois o intestino queixa-se, e realmente nós temos de equilibrar isto tudo. Temos de equilibrar a parte da alimentação saudável, a parte do intestino e a parte do emagrecimento, quando é esse o desejo da pessoa. E fora aqueles casos de pessoas que, porque querem mesmo emagrecer e ouvem aquelas propagandas de comprar certos medicamentos e certas formas milagrosas de fazer, que podem acabar por prejudicar o intestino. Estou certo? Sim, sim. Especialmente o que nós reparamos mais em consulta é com substitutos alimentares, ou seja, quando há uma recorrência muito grande a substitutos do açúcar, produtos com muitos adoçantes, especificamente os adoçantes, que depois parece haver mais distensão abdominal e mais inchaço. E nós achamos que tem a ver com o efeito dos adoçantes diretamente no microbiota intestinal. Okay? Por exemplo, a redução da fibra é uma das consequências também mais normais de algum tipo de dieta para emagrecimento, que depois o intestino também acaba por se ressentir, sim. Nós temos aquela fórmula de dieta que é cortar com os carboidratos em relação ao intestino. Pode ser arriscado? Depende, porque nós, quando falamos de dietas low carb, ok, elas podem ser benéficas para muitas patologias, elas têm de ser bem feitas. E uma dieta low carb não é uma dieta sem hidratos de carbono. O que nós temos muitas vezes é o tudo ou nada. Não é? Ok, não vou comer hidratos de todo. E os hidratos de carbono englobam fruta, legumes, pão integral, por exemplo. Então, passa que quando nós fazemos isto de forma equilibrada, e nós podemos trabalhar emagrecimento com uma dieta low carb, e, por exemplo, patologias como síndrome do ovário poliquístico, que nós trabalhamos muito, também em emagrecimento, beneficia de uma dieta low carb. Agora, a dieta low carb não é retirar os hidratos de carbono completamente também. Portanto, muitas vezes o que há é uma não compreensão por parte do público em geral, que é perfeitamente perceptível, do que é isto do low carb. Ok. E depois fazem de forma excessiva, de forma errada, e realmente para o intestino não é bom. Portanto, os hidratos de carbono são o alimento das bactérias, e portanto, se eu não tenho hidratos de carbono, não vou ter bactérias felizes, não é? E uma coisa muito importante também, que é, geralmente à noite dizem sempre que nós devemos comer menos, não é? Será que a sopa por si só é uma boa opção só à noite? Nós devemos comer menos à noite, sim. Portanto, nós somos animais diurnos, ok? Nós respondemos a estímulos de luz. O nosso ritmo metabólico, o nosso ritmo circadiano está todo feito para responder à luz, e durante a noite não há luz natural. Portanto, nós somos menos ativos em termos metabólicos durante a noite do que somos durante o dia. A sopa vai depender um bocadinho do caso, mas a sopa é um ótimo alimento, eu recomendo sempre, mas ela é um complemento da refeição, ok? E muitas vezes o que nós vemos em consulta é que a pessoa come a sopa, não come mais nada e passado uma hora tem fome e começa a petiscar. E vai aos alimentos tipicamente saudáveis, é a tosta integral, é o fruto seco, é uma tostinha com pasta de amendoim, é um iogurte com fruta, e quando damos por ela nós comemos muito mais calorias, okay, do que se tivéssemos comido um prato de carne ou peixe com arroz e legumes, ou de carne ou peixe só com legumes, e a sopa. Okay? Mas a sopa deve sempre entrar aqui, sempre que possível. Eu diria que é uma forma fácil de nós incluirmos legumes na alimentação, e se a pessoa gostar, não vejo motivo para não o fazer. Também, mas sempre com um complemento. Boa. Portanto, a sopa acaba sempre por ser uma boa opção, sempre como muitas vezes nós, às vezes até, por exemplo, um lanchinho da tarde, né? Geralmente a gente gosta pode comer a bolachinha, né? A bolachinha salgada, às vezes só comemos a bolachinha ou só comemos o iogurte. Acabamos também por não ter depois a quantidade necessária, porque dá-nos sempre vontade de petiscar mais qualquer coisa. Sim. Não é? Portanto, acabamos, supostamente nós devíamos ficar saciados, não é? Eu costumo dizer que quando há muito apetite à noite, nós temos de ir à procura ao resto do dia para perceber o que é que está errado. Porque as restantes refeições devem ser as âncoras em termos de saciedade para a tarde e para a noite, que são os períodos, a chamada hora do lobo, normalmente é ao final da tarde e início da noite. E muitas vezes o que acontece é isto, é que os lanchinhos que nós vamos tendo ao longo do dia são realmente pequeninos e não são saciantes. Ok. E nós temos de pôr mais alimentos. Se calhar em vez da tostinha vamos pôr pão.
Vamos pôr pão escuro, obviamente, mas vamos pôr pão. Se calhar, em vez de comer só o iogurte, vamos conjugar uma fruta, vamos conjugar cereais, vamos conjugar sementes, frutos secos, por exemplo, para conseguir que a pessoa chegue à noite com menos apetite. Também porque normalmente é esta hora que tudo descamba, não é? Sim. Ou então quando estamos a preparar a refeição e vamos petiscando aqui e depois vamos ao frigorífico buscar não sei o quê para pôr na Eu, pelo que eu estou a perceber nesta conversa, o petiscar é super perigoso. Ou seja, só essa palavra já é sinal de perigo. Mas é isso mesmo também. Nós muitas vezes, eu tenho muitas pessoas em consulta que aquilo que comem efetivamente durante o dia de refeição é pouco. Mas depois vamos ver os petiscanços e é ali que foge tudo. acaba... Exatamente. E às vezes nós insistimos como a pessoa vai comer mais ao pequeno almoço, vai comer mais ao almoço, vai comer mais ao lanche, mas na prática está a comer menos. Ou seja, está a comer menos calorias, está a ter um aporte calórico menor durante o dia, conseguimos que a pessoa emagreça com mais facilidade, mas está a comer mais quantidade de alguns alimentos que se calhar considerava proibidos, não é? O clássico, vou só comer uma saladinha ao almoço, mas depois estou a petiscar a tarde inteira, pronto. Portanto, as refeições diurnas, digamos assim, são aquelas em que nós devemos prestar mais atenção. Não é? E aumentar um pouquinho mais para depois à noite não termos tanta fome, não é? Exatamente. Mas, por exemplo, à noite, com o ritmo alucinante que nós temos, geralmente à noite é o jantar, por exemplo, ou a ceia, é a altura que nós temos com a família. Geralmente é quando estamos na mesa, é quando aproveitamos para conversar sobre o dia, é quando nos rimos um bocadinho. Acabamos sempre por comer um bocadinho a mais. Às vezes a fome é pequenina, mas com a conversa acabamos sempre por comer um pouquinho a mais. Aí também não é o correto. Nós aí temos de nos adaptar. Eu costumo dizer que uma alimentação saudável só é saudável se para a nossa cabeça também for saudável. E se nós abdicamos do nosso momento em família por causa de um plano alimentar, algo não está certo, ok? Mas, sim, aqui o essencial é nós chegarmos ao jantar com o apetite minimamente controlado, porque aí esse a mais vai ser menos do que se eu chegar ao jantar. Não lanchei, almocei uma sopa e um risol e estou esfomeada, não é? Portanto, aí a coisa vai ser muito mais complicada de gerir. Mas sim, normalmente o que acontece é que nós estamos... A nossa sociedade, especialmente a sociedade portuguesa, e nós quando vemos pessoas que moram noutros países é um bocadinho diferente, nós temos o hábito de jantar tarde. Sim. E o jantar é tipicamente é a nossa única refeição em família, e portanto nós temos de ter isso em consideração. Um dos trabalhos que eu tento muito fazer é puxar o jantar um pouco para mais cedo. Ou seja, em vez do jantar ser 9h30, 10 da noite, que acontece com muita regularidade em algumas pessoas, tentar puxá-lo ali para as 8, 8h30, 7h30 seria o ideal. Porque aí realmente já encurtamos um bocadinho o nosso dia. Posso ir ali roubar um pouco em termos de alimentos ao lanche, por exemplo, porque consigo jantar mais cedo e ter o apetite mais controlado. Há vários truques que nós depois vamos trabalhando, mas sim, o dia de cada pessoa nós temos sempre de perceber a rotina. Okay? Eu costumo dizer que eu tenho de conhecer o meu paciente, tenho de conhecer a rotina toda dele para conseguir fazer um plano alimentar. É uma carga de trabalho para ser nutricionista, sinceramente. E só de falar consigo eu fico a pensar, meu Deus, tenho que saber nos outros países o que é que fica mais em conta, tenho que saber a rotina da pessoa, tenho que ter paciência para o aturar. É, sinceramente, nutricionistas, temos de dar graças a Deus pelos nutricionistas, vocês têm uma paciência. Obrigada. Mas sim, é um trabalho, é muito gratificante. Eu gosto muito de ser nutricionista, acho que tomei a decisão certa. Mas dá trabalho, e dá muito mais trabalho, eu acho, do que as pessoas têm noção. Que acham, é só contar calorias. Não é, muito além disso, muito além disso. Podemos ver, sim. A proteína também é algo que muitas vezes nós descuramos e daí muitas vezes também a sopa, comer só a sopa não chega porque fica-nos a faltar aquela parte da proteína. Pronto, aqui há uns tempos eu fiz um exame, precisava de fazer e uma das coisas que eu tenho que comer em mais quantidade é exatamente a proteína, porque é o que tenho a menos. Ou que o meu organismo não faz tanto, pronto. Esses termos técnicos sabe melhor que eu. E eu fiquei a perceber que quando eu aumentava a parte da proteína e quando aumento, eu fico melhor. Não fico com tanta fome a seguir. E se me apetecer comer qualquer coisa, já vou pensar naquilo que vou comer, porque já não vou, como eu costumo dizer, esganada de fome, não é? Ou procurar qualquer coisa doce. Portanto, muitas vezes nós percebermos o que se passa também com o nosso organismo é muito importante. Mesmo, sim. A proteína é conhecida por ser o nutriente mais saciante, ou seja, nós tipicamente, as dietas típicas para emagrecimento são low carb e hiperproteicas, ou seja, nós reduzimos em hidratos e aumentamos em proteína. Há que ter o cuidado também, nós temos muitas pessoas que fazem o inverso, que consomem proteína a mais, que não faz sentido, ok? Não é que seja prejudicial ao organismo, a não ser que a pessoa tenha uma doença renal de base, mas não faz sentido, aquela proteína a mais vai ser eliminada. Mas aquilo que nós encontramos realmente com mais frequência é o inverso, especialmente em idosos.
Okay? Os idosos consomem muito pouca proteína, depois a parte da massa muscular, que já tem tendência a reduzir, reduz ainda mais, depois é uma carga de trabalhos para nós, está bem? Mas sim, normalmente em processo de emagrecimento é um nutriente-chave também, é um nutriente que nós vamos mesmo avaliar e vamos mesmo perceber onde é que normalmente podemos encaixar um pouco mais de proteína até certo limite. Por exemplo, aqueles pudins proteicos que são uma delícia, não sei se vou levar nas orelhas por dizer isto, mas principalmente o de caramelo. Vou-me afastar aqui. Principalmente o de caramelo. Esses pudins proteicos podem ajudar a complementar ou por si só não devem complementar com mais nada. Já estás a ver a cara da convidada. Não é algo que eu aconselho com muita regularidade, Ok. porque acaba por ser um alimento processado. Apesar de ser um alimento com pouco açúcar, ser um alimento com muita proteína e poucas calorias QB, é um alimento que é muito processado e que vai buscar os tais aditivos alimentares que estávamos a falar há pouco. Ok. Portanto, normalmente o que eu aconselho, 2, 3 semanas no máximo. Ok? Pronto, tem muitos adoçantes, portanto tem aqui alguma carga de aditivos. Os iogurtes proteicos podem ser uma boa opção. Justamente a versão natural, se a pessoa estiver disposta a isso. Numa fase inicial, podemos também optar pelos de aroma e depois ir tentando mudar para os naturais. Mas o pudim proteico regularmente eu não aconselharia. Há opções melhores. Foi sincera. Sim, sim, sim. Tem aqui, até aproveitamos e pomos algumas dúvidas da audiência e nossas pessoais também. Sim. Alexandra, há possibilidade de uma pessoa que já tenha 40, 50 anos perder peso e ter o intestino a funcionar super bem como é suposto, embora nunca tenha tido uma vida assim com muitos cuidados alimentares e exercício, nunca é tarde de começar? Nunca é tarde de começar. Nós temos pacientes. A paciente que eu tenho agora com mais idade tem 69 anos. 69 anos? Começou com 69 anos? E perde peso, fantasticamente também. E sente-se bem? E sente-se bem, exatamente. E nós começámos as consultas para melhorar a parte intestinal. Ela depois disse, olha, eu gostava de perder uns quilinhos também, vamos tentar. Obviamente não fazemos um plano alimentar que eu faria para alguém com 20 anos e que vai ao ginásio todos os dias. Ok, tem de ser uma abordagem diferente. Mas a senhora está a perder peso tranquilamente e sim, nunca é tarde de começar. Eu costumo dizer que até quem nunca teve cuidados e quer começar são os melhores pacientes, porque não têm manhas, como se costuma dizer, não têm hábitos de dietas passadas. É uma tela em branco para nós pintarmos. E Certíssimo. corre super bem, normalmente, sim. E não faz, eles sentem que não, mesmo sendo online, que não faz diferença no resultado. O resultado é o mesmo, tendo acompanhamento online, sim? Sim. Assim não faz diferença em estar pessoalmente com a pessoa? Eu pessoalmente gosto de estar pessoalmente com a pessoa, mas sim, o online foi aqui uma forma que eu tive também de começar o meu negócio e realmente depois não vi necessidade de ir para presencial. Okay? As pessoas gostam e mesmo quem eu abordei da zona de Lisboa, porque eu sou aqui da zona de Lisboa, se eu tivesse um ponto presencial, se gostaria mais de fazer consultas presenciais, não, deixe estar, é cómodo. Portanto, o online eu acho que vem responder muito bem àquela que é a nossa rotina típica de hoje em dia, que é andar sempre a correr de um lado para o outro. Pois. E conseguimos encaixar a consulta de nutrição facilmente antes do trabalho, à hora do almoço, numa pausa do trabalho. Algumas pessoas fazem isso também. O online acho que vem responder muito bem a este stress que nós temos na nossa vida. Por caso contrário, eles teriam que se deslocar, estacionar. Apanhar trânsito, estacionar, arranjar lugar para o estacionamento, depois atrasa a pessoa seguinte. O presencial tem estes contras todos. Não digo que não fosse um gosto meu, mas em termos de necessidade dos meus pacientes, não acho que seja uma necessidade que eles tenham neste momento. Desde que começou até agora, como é que tem sido para si? Tem sido fantástico, muito melhor do que eu algum dia esperei. Portanto, eu comecei o meu negócio há um ano, fiz um ano há pouco tempo. Inicialmente comecei só eu, neste momento tenho mais 3 colegas a trabalhar comigo, 3 nutricionistas e uma psicóloga. Nós sentimos essa necessidade. Há muitos casos em que há uma fome emocional e que há um problema que não somos nós nutricionistas a conseguir trabalhar sozinhas. Então encaminhamos para a nossa psicóloga. E lá está, eu nunca achei que fosse escalar desta forma. As pessoas realmente aderiram muito bem. Acho que gostam muito da nossa abordagem, do equilíbrio e de perceber que os alimentos não são só calorias, ok? E tem corrido muito bem. É muito gratificante nós vermos a nossa visão a ser aplicada e as pessoas a terem resultados e estarem felizes com os resultados que têm. É mesmo uma questão de bem-estar. Nós falamos de bem-estar intestinal, mas também o bem-estar com o peso e com a nossa imagem corporal, que é muito importante. E nós vermos isso acontecer nos nossos pacientes é super gratificante. Eu ter alguém que me diz, Alexandra, já caibo na minha roupa,
vou a um casamento, tinha este vestido há 10 anos, não me servia há 10 anos, já serve. O meu intestino não funcionava e agora funciona todos os dias ou a cada 2 dias. Já não tenho inchaço. Tudo isto lá está, é muito prestigiante para nós e muito gratificante mesmo. E conseguem perceber que não é porque eu estou a recorrer aos serviços de um nutricionista que eu vou deixar de ter prazer na alimentação. Sim, Né? Exato. Até pelo que eu sei, nutricionistas gostam bastante de comer. Pelo que, Eu gosto muito de comer. pronto. Eu pessoalmente Já não posso tivemos falar por alguns mim, nutricionistas mas aqui que são muito bons de garfo. Portanto, são algumas coisas que eu acho que é bom quebrar na mente das pessoas. Não é por ir a um nutricionista que não vai comer bem, não é porque estou a começar muito tarde, mais vale agora continuar com esta alimentação que tenho. Não, 69 anos, como a outra senhora falou, Sim. está a perder peso, está-se a sentir bem. E acho que cada vez mais está a haver uma consciência maior de todo Portugal, no geral, acerca de ser uma nutrição, os nutricionistas ser tão importantes como os nossos médicos de família, em que fazemos check-ups desde criança até à idade até a nossa idade de 69 anos, por aí adiante. Sim. Que é para nós conseguirmos evitar ter problemas, porque às vezes muitos problemas que a gente tem é daquilo que colocamos na nossa boca. Exatamente, há muitas patologias que nós conseguimos prevenir com uma alimentação adequada, sem dúvida. E isto é algo que em Portugal nós, pronto, o Sistema Nacional de Saúde temos poucos nutricionistas, portanto tem de haver aqui um recorrer ao privado de quem está interessado. Mas algo que nos deixa também muito felizes é que cada vez há mais médicos a encaminhar pacientes para nós. Ou seja, já é uma necessidade que é vista também pelo próprio médico. Também. No meu caso, muitos gastroenterologistas, ou seja, começam a perceber que esta pessoa tem problemas, precisa de alguém com uma certificação especializada nesta área e encaminham para a nossa equipa, que é algo que está a acontecer e que nos deixa super felizes. Claro. Okay? Mas também em termos de médicos de família, endocrinologistas, está a haver muito encaminhamento. As próprias pessoas têm esta noção. Sim, têm esta noção de que, ok, não estou a conseguir emagrecer, não me sinto bem, vou ao nutricionista e vou pedir. E nós temos também algumas pessoas que nos procuram simplesmente quero ter uma alimentação mais saudável. O intestino está ok, não tenho excesso de peso, só quero saber como é que eu tenho uma alimentação saudável. Exato. E isto também é muito bom, porque nós ligamos muito a alimentação saudável a emagrecimento. E não é necessariamente esta junção dos dois fatores. Pode ser só, quero ter uma alimentação adequada para mim. Okay? Isto é o sonho, nós termos toda a gente a fazer isto. Mas já notamos alguma evolução neste aspecto. E o sim. corpo agradece, porque se formos a pensar, quanto melhor a alimentação, menos esforço você tem que fazer no ginásio. Digo eu. Você não tem que ficar tantas horas no ginásio. Tem que treinar. Eu já vi ela olhar para mim já. Tem que treinar, mas não tem que fazer tanto esforço, né? Porque se tiver uma alimentação a cooperar, né? Até certo ponto, sim. Mas o certo exercício ponto eu estou a falar físico bem, também tem estou os a seus benefícios que a alimentação não consegue trazer e vice-versa. Okay? São complementares um ao outro, sim. Okay. Sendo que as pessoas hoje em dia, também um bocado, talvez pela vida corrida que têm, não têm tanta facilidade em fazer os alimentos. Porque muitas vezes, vejo por mim, nós pensamos, ok, vou tirar aqueles momentos e vou preparar a marmita, ou as marmitas, ou o comer da semana. Mas muitas vezes não é muito prático, porque o tempo às vezes também não é muito, não é? Então, as pessoas geralmente fazem mais comida em casa ou compram mais comida já feita. Eu diria que é tal e 50-50, se calhar. Aquilo que nós temos muito agora com o Uber Eats é que há muitas pessoas que têm o hábito de pedir recorrentemente o Uber Eats. Há algo que nós trabalhamos muito em consulta, nós damos muito receitas rápidas, ou seja, eu própria não gosto de estar muito tempo na cozinha, portanto todas as receitas que nós damos aos nossos pacientes são rápidas de fazer, são algo simples, damos muitos SOS. Okay. Omeletes, quiches, salteados rápidos. Aconselhamos depois também legumes, por exemplo, legumes congelados, que podem ser aqui uma opção de SOS e que é relativamente rápido de preparar. E quando tenho pacientes que realmente não abdicam do Uber Eats, então vamos explorar o Uber Eats os dois. Okay? Vamos explorar a aplicação da zona de residência da pessoa, vamos perceber o que é que faz sentido e o que é que não faz. Quando há takeaways perto, também percebemos quais é que são as melhores opções. Portanto, nós não podemos ignorar que isto existe e que a pessoa realmente o faz. Temos de trabalhar com este aspecto da rotina da pessoa. Pronto, que é o ideal e que nós trabalhamos muito no sentido da pessoa cozinhar um pouco mais. Sim, quando não dá, temos de ter opções. Lá está. Boa. Quando falamos do seu projeto, né? da sua empresa, né? Que está a começar, tem um aninho, como você mencionou. De onde é que você vê daqui a 5 anos? Vê mais especialistas a entrarem para a equipa? Vê talvez daqui a uns 5 anos abrir, nem que seja um consultóriozinho? O que é que você tem no seu coração?
Pergunta difícil. Foi? Foi. Olha, acho que foi a única do programa. Foi. Foi a única do programa. Mas a Sara também fez algumas. Honestamente, não sei. Ou seja, se me dissessem há um ano que eu ia ter 3 colegas a trabalhar comigo, eu não acreditava. Portanto, eu não sei. Acho que também ter um crescimento demasiado grande em termos de equipa pode não ser positivo. Ou seja, eu não quero perder este contacto pessoal que eu acabo por ter com todos os pacientes da nossa equipa e ter este contacto pessoal mesmo com os elementos da equipa. Ou seja, é uma equipa em todos os aspectos. Nós, quando temos algum caso mais complicado, comunicamos umas com as outras, esclarecemos dúvidas. Portanto, acho que se a equipa crescer demais, pode não ser benéfico. Agora, há uma série de projetos que eu gostava de ter, claro que sim. E há coisas que nos faltam fazer, por exemplo, cursos para outros colegas, cursos para clientes, cursos práticos, workshops. A questão do espaço presencial é um ninho, ainda estou indecisa, mas talvez, sim, talvez. Era um gosto pessoal que eu tinha dar consultas presenciais, mas não todos os dias, lá está, porque o online realmente é prático, e é prático para mim e é prático para o paciente. Mas não sei. Ainda está a explorar. Ainda estou aqui a pensar um bocadinho, mas sim, algo neste estilo e não aumentar demasiado a equipa, isso não. Isso eu acho que não seria benéfico. Talvez ter uma equipa cada vez mais formada, ou seja, apostarmos na formação da equipa e sim, eventualmente aumentar um pouco, mas não ter uma equipa assim de 30 pessoas. Acho que isso não será viável e não irá acontecer. Ok, certíssimo. É sempre bom porque nós podemos saber mais ou menos qual é a visão do projeto. A gente gosta muito de saber dos assuntos pessoais do projeto. Eu achei muito interessante aquilo que a Alexandra disse, que foi ter colocado uma psicóloga também convosco, porque muitas vezes, e creio que muitas vezes os grandes excessos e as formas de petiscar também vêm pela parte emocional que não está equilibrada, não é? E que é sempre preciso uma ajuda, não é? E quando há essa ajuda, principalmente no mesmo local onde nós vamos com a nutricionista e termos o acesso também à psicóloga, acaba por ser um complemento que vai trazer muitos benefícios para o paciente. Sem dúvida, sim. Aquilo que nós percebemos muitas vezes é que nós temos a chamada hora do lobo, que eu falava há pouco, e que nós conseguimos corrigindo a fome física. Ou seja, aquela pessoa come realmente de forma um pouco mais descontrolada àquela hora porque vem com fome do seu dia. Quando nós corrigimos isso e continua a haver um descontrole alimentar, então muito provavelmente terá a ver com a parte da ansiedade, do stress, da gestão do dia-a-dia, da rotina do dia-a-dia, do stress do dia-a-dia que a pessoa não está a conseguir fazer de forma eficaz. Então encaminhamos para a nossa psicóloga, a doutora Juliana, que também trabalha online e que vai acompanhando aqui os nossos pacientes que sentem a necessidade de ter o acompanhamento dela. Ela trabalha essencialmente com casos de ansiedade, de compulsão e de fome emocional, que é exatamente aquilo que nós precisávamos na nossa equipa, porque tal como os nutricionistas têm áreas de atuação específicas, os psicólogos também têm. Portanto, nós fomos à procura especificamente de alguém com este know-how e a doutora Juliana estava disponível e juntou-se a nós e foi uma ótima adição. Eu acho que ajuda muito até a pessoa não se culpabilizar por aqueles momentos, porque não é suposto. Nós temos de aprender a gerir este tipo de situação, não é dizer não tem força de vontade, ou não sabe, ou não quer, não é nada disto. Portanto, há ali um problema de base que tem de ser tratado. Certíssimo. Agora eu acho que vem um momento mais difícil, porque aqui a nossa convidada estava nervosa, né? Mas está a falar super bem. Eu acho que ela podia perfeitamente fazer um convite às pessoas que estão lá em casa a acompanharem, saber como encontrá-la nas redes sociais e não só, e como é que podem entrar em contato consigo. Ok, sim. Eu tenho redes sociais, portanto tenho o Instagram, tenho o Facebook. Se pesquisarem o meu nome, Alexandra Salvador Pisca, encontram-me. Tenho também o site, portanto se pesquisarem no Google, à partida também me vão encontrar. As agendas da nossa equipa estão todas online também, ou seja, a marcação é um processo relativamente fácil. É só escolherem o horário, escolherem o dia e fazerem um agendamento. E qualquer dúvida podem me encontrar também por e-mail, por Instagram, por Facebook, pelo site. Acho que resumi tudo. Certíssimo, maravilha. Alexandra, esteve muito bem. Eu acho que acho que nós é que estivemos mais nervosos com as perguntas que íamos fazer. Sim. E você dominou aqui o programa. Mas gostamos muito, você é uma excelente profissional. Obrigada. Fala muito bem, explica muito bem. E é isso que nós queremos. O objetivo para o Manhãs TV, que o pessoal saia daqui com muita informação. E foi o dia. Muito obrigada. Muito obrigada, Alexandra. Obrigado por ter vindo. Espero que venha mais vezes para conversar connosco. Ok, combina. E para cozinhar. E para cozinhar também. Talvez. Já queres pô-lo na cozinha já? Já estamos a aumentar a fasquia. Já estamos. Muito obrigada, Alexandra. Obrigada. Foi um prazer.
E foi um prazer estar consigo aqui no nosso estúdio. Estamos todos os dias, segunda a sexta-feira, com convidados espetaculares, como você viu, e o próximo pode ser você. Exatamente, portanto, pode vir ter connosco pelos contactos que nós já mencionámos no programa e é sempre um gosto, um prazer fazer parte do seu dia. Contamos consigo num próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até lá. Tudo bom. Até lá.